Olá, pessoal! Estamos aqui em mais um momento podcast, né, Enfermagem em Foco, tratando hoje sobre o bem-estar na rotina diária, a saúde da mente e da alma. Eu me chamo Denise, coordeno atualmente o curso de enfermagem, mas estou aqui, né, com as grandes, né, pensadoras do Setembro Amarelo. Então, a gente está vivenciando esse momento não só no curso de enfermagem, mas de maneira institucional. Então, a professora Tassiana, que também coordena o NID na instituição, vai começar as apresentações. Bom dia a todos em casa, bom dia a todas as minhas companheiras que estão nesse momento, dividindo esse espaço tão gratificante comigo. Me apresentando para vocês um pouquinho, meu nome é Tassiana Sampaio Costa, sou enfermeira de formação, tenho mestrado em enfermagem, doutorado em ciências da saúde e atualmente leciono aqui na instituição, no Unifip, no curso de enfermagem, na disciplina de saúde mental. Perfeito. Aristea? Olá, bom dia. Obrigada aí pelo convite, a professora Denise, Tassiana e Yasmin. Esse momento é extremamente gratificante porque nós vamos estar debatendo aqui e no próximo dia 1º, o Setembro Amarelo. É um evento extremamente importante para nos alertar sobre a importância da saúde mental. Eu sou Aristea Candeia de Melo, sou professora aqui do Unifip, sou formada em Medicina Veterinária pela UFCZ, pela UFPB, antiga, né, UFPB aqui em Patos, sou formada em licenciatura plena em Geografia, tenho mestrado em Educação e ensino aqui na instituição na área das ciências sociais. Perfeito. E nós temos também, né, contemplando aqui conosco esse diálogo, essa conversa, esse podcast, a nossa acadêmica Yasmin. Se apresente, Yasmin. Oi, bom dia. Meu nome é Yasmin Alves de Lima. Eu curso o curso de enfermagem aqui na Unifip, do 5º período. Eu estou no 5º período e atualmente eu estou pagando a cadeira de saúde mental juntamente com a professora Tassiana. E ela me convidou por um papo que a gente teve sobre se identificar com a saúde mental, né, fora da instituição. E ela me convidou para participar desse podcast e estou aqui para bater esse papo com minhas colegas, né? Perfeito. Aristea, quem são os palestrantes que vão estar envolvidos, né, no evento que está sendo ofertado pelo NID em parceria com o curso de enfermagem, dia 1º de outubro, lá no Auditório Master, às 19 horas. Nós estaremos também disponibilizando aí nas plataformas digitais, no Insta do curso, no Insta do NID, divulgando entre vocês o link de inscrição para este momento. Mas, Aristea, me fale aí um pouco, quem são esses palestrantes que vão estar nesse momento conosco? Para debatermos essa temática de extrema relevância, principalmente nesse momento que a gente vive, séria crise de saúde mental, nós trouxemos um leque, né, de ações voltadas exatamente para os universos que mais afligem a saúde mental, que é a questão religiosa, é a questão psicológica e trouxemos para esse momento dessa mesa redonda, dia 1º, o padre Alexandre, que é católico, vem falar, é psicólogo, egresso aqui do Unifip, do curso de psicologia. A doutora Pamela Braz, que também é egressa aqui do Unifip, é psicóloga e é evangélica da Assembleia de Deus. E o doutor Moisés Oliveira, que é psicólogo e vem falar sobre a vertente da saúde mental no tocante à questão da psicologia. Também é egresso do Unifip. Perfeito, né? Perfeito a gente explanar esse momento utilizando para isso a religiosidade das pessoas, que está muito, muito junto à saúde mental, está muito ligada aos aspectos religiosos e aos aspectos do bem-estar. Professora Tassiana, quem é o público-alvo desse evento? O público-alvo, de início, nós estamos pensando, né, em todos os alunos de enfermagem, né, do 1º período ao 10º período, e todos os alunos que pagam disciplinas integradas nos primeiros períodos,
né? Porém, se você em casa está nos assistindo, se identifica com a nossa temática, tem essa vontade de participar dessa discussão, sintam-se convidados, procurem-nos, né? E se identifique que vocês serão acolhidos com muita alegria. Perfeito. Yasmin, você, como acadêmica, né, do curso de enfermagem, qual é a sua expectativa sobre esse evento? Assim, o que é que você espera, né, desse evento, desse momento, né? Eu acredito que o bem-estar da gente, ele está associado muito a nossos hábitos diários. E o que nos falta como estudantes é uma orientação sobre o que deve ser feito, não necessariamente como uma obrigação, mas como algo que vai nos trazer benefícios. Então, eu acredito que essa palestra ela vai ser importante para isso, para nos orientar no que deve ser interessante para a gente no nosso futuro e no nosso presente, né? Professora Aristea, aproveitar aqui que a Aristea sempre, né, tem um histórico assim de envolvimento com o Setembro Amarelo dentro do Unifip, né? Sempre quem nos aborda sobre a importância, está sempre trabalhando. Eu acho que o Setembro Amarelo é vivenciado por Aristea 12 meses do ano, né? Mas aí a gente intensifica, né, professora, essa fala durante o setembro. Então, me fale um pouco sobre as ações do Setembro Amarelo, professora, que nós estamos realizando em parceria junto com o NIDE e o curso de bacharelado em enfermagem. O Setembro Amarelo, como um evento internacional, a gente sabe que começou em 2003 nos Estados Unidos, em decorrência do suicídio de um jovem. O amarelo remonta ao carro Maverick, que ele tinha amarelo. Aqui no Brasil chega no ano de 2015, pela CVV, Centro de Valorização da Vida, o Conselho Federal de Medicina, né? E o de psiquiatria. Então, esse ano, o lema do Setembro Amarelo, se precisar, peça ajuda, certo? Então, é nesse precisar que muitos não falam. Muitos conseguem, muitas vezes, mascarar a sua dor. Denise falou que estava de amarelo, que representa o Setembro Amarelo. E eu vim do preto, que é o sentimento de dor, de escuridão, que muitos jovens, nossos alunos, nós tivemos perdas já esse ano aqui na instituição com suicídios, certo? Então, esses alunos precisam ser melhor acolhidos, eles precisam ser melhor vistos, não é só olhar e fingir que viu. Não, é verdadeiramente você adentrar a vida, né? Se possível, trespassar essa visibilidade do que é a aparência e ir lá dentro, buscar nesse aluno esse suporte para que nós possamos, enquanto instituição, enquanto comunidade acadêmica, né, enquanto instituição verdadeiramente como um todo, ela venha fazer com que a instituição ela preste um serviço de acolhimento e de um olhar mais atencioso para quem está do nosso lado. Então, começa em casa. Então, olhe para quem está do seu lado. Começa junto aos seus amigos. Olhe para quem está do seu lado. E olhe para o seu aluno, se ele estiver de frente, se ele estiver de lado ou se ele estiver por trás. Essa é sempre a busca pela vida. Olhar. E olhar com atenção. Interessante, né? A professora Aristea fala com uma bagagem, né, do Setembro Amarelo, porque ela vivencia isso. Ela é que nos incentiva, né? Desde sempre o Setembro Amarelo aqui no Unifip, pelo menos no curso de enfermagem, foi vivenciado e pensado muito usando, né, as ideias que a professora Aristea nos coloca e a gente de prontidão aceitamos, porque a gente sabe que o olhar não é só o olhar físico, é sim o olhar com o coração, né? Olhar para o outro com empatia, o quanto é importante isso, né? Então, assim, esse podcast também é de aprendizado. Que aí a professora nos falou por que é amarelo. Tanta gente não sabe por que é amarelo, né? A gente acha que é só porque representa. Mas eu não sabia. Por exemplo, eu não sabia dessa história do carro que era amarelo. Então, assim, quem está em casa também é mais um conhecimento. Para mim também, eu não sabia que o carro, o transporte desse rapaz era amarelo. E esse amarelo
há 9 anos atrás, no curso de enfermagem, a gente plantou um ipê amarelo. Está ali em frente ao ginásio, certo? Felizmente, podaram essa semana. Podaram essa semana, estava bem cheio de rosas amarelas, certo? E a gente tem o propósito de terça-feira, que é o nosso dia de discutirmos já em outubro, mas não deixamos de passar para falarmos sobre o Setembro Amarelo, como vai ser falado aqui o Outubro Rosa, o Novembro Azul, Dezembro Vermelho, né? Então, que cada momento seja marcado por esse sentimento realmente, como você colocou, de empatia, né? E fazer com que se mostre e se fixe na instituição esses momentos. Então, o ipê amarelo, ele se viu exatamente, ele está há 9 anos ali, certo? Plantado, muito bem aguado, muito bem cuidado. Por quê? Porque só é cuidando que você vê florescer a vida. E é ele, esse ipê, que todos os dias, quando eu passo lá na frente, eu lembro. Foi num momento de dor que eu plantei aquele ipê amarelo, né? Mas é algo que me dá uma alegria imensa em saber que ali foi plantada uma semente de esperança para a vida de muita gente. Que, na verdade, o Setembro Amarelo tem que estar nos nossos corações os 12 meses do ano, né? A gente tem que estar o tempo todo com o coração aberto, né, professora? Para receber os nossos alunos, para acolher os nossos professores, porque nós sofremos, né? Nós vivemos em eternos conflitos pessoais, conflitos familiares, e eles precisam muitas vezes só serem ouvidos, só ser abraçados. Professora Tassiana, como acontece essa parceria do curso de enfermagem do NIDE, né, nesse evento apresentado pela professora Aristea? Essa parceria foi uma parceria muito válida, né, que nós, em uma discussão nos bastidores, achamos muito válida, né? Primeiro porque a Aristea tanto é professora do curso de enfermagem como também é professora do NIDE e é professora também de todos os primeiros períodos, né, professora Aristea, diante dessa integração que nós temos hoje. Né? A partir daí, então, nós começamos a pensar na temática, né? A temática do evento, como já foi falado aqui, professora Denise, será bem-estar na rotina diária, a saúde da mente e da alma. Né? Então, já aqui dando spoiler para quem está em casa sobre essa temática, né, sobre o que vai ser discutido no dia, é importante a gente pensar, né, no ser humano, na sua dimensão geral. E essa dimensão total do ser humano vai ser, né, um foco nessa discussão no evento. Né? E que dimensões são essas do ser humano? Hoje, a própria Organização Mundial da Saúde, os novos atuais modelos de saúde adotados, consideram o ser humano como um ser biopsíquico, sócio-espiritual. Então, quando a gente pensa no ser com essas dimensões, a gente pensa na valorização do ser humano enquanto físico, enquanto um ser humano social, enquanto o ser humano psicológico, que entra todas as dimensões emocionais, e um ser humano espiritualizado. Né? E daí, a partir desse conceito, dessa dimensão, nós pensamos justamente em discutir estratégias para que valorize, aí veio toda aquela temática de valorização da vida, mas a vida no seu contexto ampliado, né? Pensando na dimensão do homem na sua totalidade. E daí, nós não podemos esquecer que nós precisamos cuidar da nossa saúde física, né? É por isso que a gente faz exames para evitar doença, desenvolve ações de promoção da saúde, mas nós também precisamos lembrar que nós somos seres, além de físico, nós também somos seres emocionais. E as nossas emoções, elas estão ligadas aos nossos pensamentos. Da forma como a gente pensa, ali vai ser gerado o nosso comportamento. Nós nos comportamos da forma que nós pensamos. Então, se eu penso em algo que beneficia as nossas emoções, né, automaticamente, consequentemente, eu vou gerar ali uma felicidade. E nós também não podemos esquecer que nós também somos uns seres com alma, né? Tanto é que a maior prova do mundo é que quando a gente morre, nosso corpo permanece ali, mas a gente não existe mais. Então, a nossa existência, ela depende também, né, da nossa alma. E a alma é muito mais além do que esse mundo,
né? É algo sobrenatural. Então, quando a gente pensa também na saúde mental, não tem como se desligar dessa dimensão da nossa vida, que é a alma. E daí é onde entra a temática de espiritualidade. Lembrando que espiritualidade para a saúde mental, ela vai muito mais além do que a religiosidade. A religiosidade é apenas um dos instrumentos dentro da espiritualidade que nos faz, né, estar depositando crescimento espiritual. Mas espiritualidade é tudo aquilo que nós vivemos que nos causa paz interior. Então, para os cristãos, a vivência da oração, a vivência na igreja é uma estratégia. Mas não significa dizer que, por exemplo, o ateu não viva sua espiritualidade. O ateu, ele pode viver sua espiritualidade de outras formas que para ele gere uma paz interior, né? Antigamente, lá na antiguidade, né, se teve esse rompimento da teologia com a ciência. E hoje nós temos ainda, né, resquícios desse pensamento. Quando, por exemplo, a gente começa a pensar, ou a gente escuta alguém falar, né, que para ser cientista é preciso ser ateu. Mas com o passar do tempo, nós começamos, e a própria teologia, a própria ciência, houve essa necessidade dessa reconciliação. Quando foi que essa reconciliação existiu? Quando, por exemplo, começou-se a se ter históricos na saúde de pessoas que, diante da ciência, eram desenganadas no sentido de cura. Então, a pessoa chegava, por exemplo, como até hoje chega, né, numa consulta, tem ali um diagnóstico de doença terminal, e daí até uma junta médica chega e coloca para a pessoa: olha, você não tem condições de cura, né? E 3 meses depois, 4 meses depois, a pessoa chega com um exame totalmente curado, e a única ação que foi realizada do diagnóstico terminal até a cura foi uma vivência de oração. Então, começou-se a se reconhecer a cura através da fé. E quando começou-se a se reconhecer a cura através da fé, houve essa reconciliação da ciência com a espiritualidade. Então, hoje, os próprios cientistas, eles reconhecem o quanto é importante, né, o investimento na espiritualidade para se atender às dimensões gerais do ser humano. E eu não poderia deixar, né, de citar aqui uma grande cientista, neurocientista, doutora Rosana Alves. Ela é uma das 4 maiores neurocientistas e considerada uma das 4 melhores neurocientistas do mundo, brasileira, né? Hoje ela é diretora e presidente do Instituto de Neurogênese dos Estados Unidos e é uma grande estudiosa na área, né? Ela traz os resultados de pesquisas da neurociência ligada à espiritualidade. O quanto a espiritualidade, né? E daí ela especifica muito a vida cristã, né? A vida cristã atrelada ao que a própria palavra coloca, dos benefícios que isso traz na construção da felicidade, né? No quanto a vivência da palavra de Deus nos fazem desenvolver no nosso corpo o que nós chamamos de química da felicidade. O quanto a vivência de oração, o quanto o conhecimento da palavra gera em nós, né, o desencadeamento e a liberação de neurotransmissores que beneficiam as nossas emoções, né? E aí isso é independente da religião. Independente da religião. Independente da religião, porque os católicos têm a sua forma de viver sua religiosidade, assim como os evangélicos, assim como os espíritas, que o espiritismo nem é religião, mas eu vou tratar aqui de uma forma geral, né? E o quanto isso é complexo, né? Porque você cada um vivencia a sua religião da forma que acredita,
né? E até os ateus, eles acreditam em uma força maior na natureza. Porque o Deus é um só, né? É. Até os ateus, eles acreditam que existe uma força maior na natureza, né? Muitos deles falam sobre essa força natural, né? As cosmologias. Isso. Então, assim, como essa discussão é profunda, né? Como isso envolve pensamentos, ideologias diferentes, né? Professora Denise, quantas vezes a gente, por exemplo, não senta numa praia, né? E ali a gente contempla o mar. E daí, cada um de nós, de acordo com as nossas crenças, nossas culturas, nós associamos a grandiosidade do mar, né? Ao que nós consideramos grandes para nos fazer e seguir. Né? Então, mas eu considero assim, e os próprios estudos da neurociência, né, assumem que para quem tem a fé em algo maior, que esse algo maior é Deus, né, a gente recebe um bônus, né? Que bônus é esse? Né? A partir do momento que a gente acredita que existe um ser maior do que nós, que tem um poder maior do que a gente, diante das tribulações, nós começamos a incorporar que nós conseguimos ir além por conta dele. E daí, diante desse pensamento, né, diante dessa vivência e dessa crença, nos faz ir além das nossas forças. E como é interessante, né, professora? Uma brasileira, presidente, né? Desse pensamento, né? Dessa ideia da saúde mental está entrelaçada com a questão espiritual. Professora Denise, tem interessante o que a professora Tassiana coloca, a questão da espiritualidade. Normalmente as pessoas que pensam ou que cometem o ato do suicídio é porque estão fragilizadas emocionalmente e espiritualmente. Então, nós trazemos exatamente para esse momento essa discussão com o veio da espiritualidade. Por quê? Porque é o primeiro momento que você mais se fragiliza, é espiritualmente, quando você está dentro de uma situação, problema. Então, o gatilho maior é eu me desligar de toda e qualquer força espiritual. E muitas vezes existem forças, que eu não sei que forças são essas, que muito levam esses jovens ou essas pessoas, que nem sempre são só jovens, tem criança, tem idosos que hoje tiram a sua própria vida. Então, tratar dessa questão da espiritualidade, voltado para a questão do Setembro Amarelo, é fundamental para que a gente entenda que a espiritualidade é o marco do nosso suporte, da nossa vida. Porque a partir do momento que eu me fragilizo, eu perco a força, certo? Então, qualquer que seja, e por isso a gente trouxe linhas diferentes de espiritualidade para poder a gente fortalecer aos nossos alunos, né? Aos nossos profissionais que vão estar lá, para que a gente possa melhor entender que Deus é Deus, independente de religião. É muito interessante quando você coloca, né, essa questão de onde vem essa força. Ou uma força para o negativo, ou uma força para o positivo. Eu não gosto muito de usar forças negativas. Mas ou uma força que nos fragilize, ou uma força que nos fortaleça, né, mudando os termos. Mas a chave de tudo isso, a gente lembra que está no nosso pensamento, né? Quantas vezes a gente não... E assim, é importante a gente pensar que nós temos o poder de controlar o nosso pensamento, né? Muitas vezes a gente está parada no canto, que daí começa a ter alguns pensamentos que me levam, né, a um desgaste, digamos assim. Mas eu tenho o poder de direcionar esses pensamentos para o outro lado. E daí é quando, por exemplo, uma conversa que me leva para o outro lado, que beneficia as minhas emoções, me ajuda, uma leitura me ajuda, uma palestra me ajuda, um momento como esse pode nos ajudar, né? Então, tudo aquilo que me tira digamos assim, daquela veia, né, daquela vertente que me desgaste, se eu direcionar para outro lado, aquilo vai me ajudar, aquilo vai me beneficiar as minhas emoções, né? E eu aproveito isso, né, para quem tiver interesse em casa, coloca lá no YouTube, né,
doutora Rosana Alves, né, palestra, que ela trabalha, ela traz muito conteúdo benéfico para isso, né? Existem vários e vários livros que também nos ajudam, né? Como também a própria leitura da Bíblia, né? A gente lembra que se a gente for esperar a nossa vida estar perfeita para a gente ser feliz, dificilmente alguém será. Porque no nosso cotidiano, todo mundo tem os seus calos, né? Para algumas pessoas pode ser uma limitação financeira, para outros pode ser uma condição de saúde, para outros pode ser, né, uma dificuldade de relacionamento dentro de casa, e que muitas vezes não está à minha altura mudar isso, né? Como, por exemplo, né, um calo coletivo que nós tivemos, universal, internacional, que nós tivemos recentemente, foi a pandemia. Então, não estava à nossa altura mudar o contexto da pandemia, mas estava à nossa altura desenvolver estratégias para passar por a dificuldade da maneira mais feliz possível, né? Nós vivenciamos momentos felizes na pandemia? Quem não? Quem não em algum momento se aproximou mais dos pais, quem mais em algum momento passou a ter um tempo maior dentro de casa, que muitas vezes eram momentos raros, né? E daí essa discussão me lembra muito o que tem na palavra do Senhor, né, lá em Filipenses 4, que diz o seguinte: Deus diz, alegrai-vos. Alegrai-vos, ele fala 2 vezes, né? Independente da situação que você se encontre. Porque se você se alegrar, independente da situação que você se encontra, o seu coração ficará repleto de paz diante de uma força que excede e de um entendimento, e de uma força que excede todo entendimento. Então, é algo que o mundo não explica. É uma paz que excede o nosso entendimento, que vai além do nosso entendimento. Muitas vezes a gente diz, por que é que fulaninho passa por tanta dificuldade, e às vezes dificuldade 3 vezes mais do que eu, mas que consegue ser feliz, né? Porque tem vazios que só são preenchidos por Deus. É interessante você ter mencionado isso, essa questão de pensamentos negativos, onde a gente tenta controlar esses pensamentos procurando algo que nos faça bem. E a espiritualidade é exatamente isso, onde a gente tá num momento que a gente não entende por que está passando aquilo, mas a gente sabe que se a gente confiar em Deus, a gente vai passar por aquilo. Então, a pandemia é um exemplo disso. A gente não tinha momentos de lazer, a gente não podia sair de casa. Então, o que nos dava força realmente era pensar, não, Deus está cuidando de tudo, daqui para frente, vou entregar nas mãos dele e que tudo vai dar certo. E no fim deu. Pois vamos aproveitar, Yasmin, você como acadêmica, né, lá do curso de enfermagem, fale aí um pouquinho sobre a contribuição dessa temática, né, bem-estar na rotina diária, a saúde da mente e da alma, para os jovens, para os nossos alunos, para aqueles que, na maioria das vezes, a gente está nessa discussão aqui, mas será que não tem nenhum de nós doentes em processo de adoecimento, né? Será que nós estamos bem, com a cabeça boa, né? Às vezes essas perguntas e essa discussão que nós estamos fazendo aqui, eu volto para mim, né? Onde é que eu não estou bem? E quantas vezes a gente precisa pedir ajuda, né? Porque quantos desses alunos que cometem suicídio, né? Não só os nossos alunos, mas a gente está vendo recentemente em João Pessoa, né? A mãe que decapitou a cabeça do filho. Então, o que passa, né? São coisas subhumanas. Nós não ouvimos falar nisso. A gente sabe que esses crimes bárbaros, eles existem. Mas sempre quando isso acontece, isso nos faz parar, né? E pensar, meu Deus, né? A primeira coisa que a gente faz é lembrar de Deus. Meu Deus, o que é que está acontecendo no mundo, né? Essa mulher pediu ajuda ou ninguém identificou esse pedido de ajuda? Porque eu acho que pede, né? De alguma maneira, as pessoas que estão... Porque ela tem passagem pelo hospital psiquiátrico, né? Isso, acho que as pessoas estão, professora Aristea, doentes, entende? E sem conseguir pedir ajuda, que é o pior, né? A gente, às vezes,
consegue verbalizar isso. Olha, Tassiana, me ajude, né? E às vezes, a maioria das vezes, das pessoas que acometem-se com suicídio, elas não conseguem verbalizar esse pedido de ajuda. Então, até que ponto a gente tem que ser sensível a perceber, né? Até porque não existe um estereótipo de você dizer, o depressivo, ele é isso, isso e isso. Não. Às vezes você tem uma depressão e não demonstra de nenhuma forma, né? Está com um sorriso imenso, você é sociável e, de repente, você é uma pessoa extremamente depressiva. Então, não existe um padrão para o depressivo e nem o suicida. Então, é esse olhar mais atento, porque dentro dessa fragilidade espiritual, nem todos têm a capacidade da resiliência de sair de um problema e vencer esse problema. Então, muitos não... Até porque é certeza, de cada 10 suicídios, 9 podem ser evitados. Hoje é comprovado cientificamente, certo? Então, dentro dessa resiliência aí, o que é que a gente encontra? Pessoas que não olham para quem está no seu entorno. Então, desses 9 que poderiam ser evitados, só vão decaindo, e muitos vão tirando a sua própria vida. E eles não querem tirar a vida. Eles querem se livrar do problema. Entendo. É importante a gente lembrar que antes de existir a pandemia Covid-19, a gente já estava vivenciando outra pandemia, mas que não teve tanta repercussão, né, como a Covid-19, que foi a pandemia da depressão. Outro ponto, né, que é preciso destacar aqui é que nem todo suicídio e nem todo sofrimento subjetivo é proporcionado pela depressão. Nós temos tantos outros aí, transtorno borderline de personalidade e tantos outros transtornos de personalidade que levam a suicídio. Né? Nós temos aguda mesmo, né? O transtorno obsessivo compulsivo, nós temos uma dependência química. Narcisismo. Então, que entra também no transtorno de personalidade, né? Então, nós temos tantos outros transtornos que desencadeiam aí. A depressão, eu costumo dizer que ela é o transtorno mais famoso, digamos assim, né? E como ela tem essa ligação com o humor deprimido, então acaba que ela se torna mais popular. Mas, independente do problema que a pessoa tem emocional, o que é importante a gente frisar na valorização da vida, no acolhimento. Yasmin falou muito nessa questão de ter um pensamento futuro positivo para poder sair dali. E a gente, e o papo tá tão bom que a gente nem deixou Yasmin falar sobre como isso está sendo visto pela comunidade, né, acadêmica, pelos alunos. Como é que eles... O que você acha? Fale aí um pouquinho, para a gente escutar seu lado, né? Exatamente. Respondendo sua pergunta, Denise, sobre o bem-estar dos estudantes, como eu havia falado, o bem-estar está muito associado aos hábitos que a gente tem. Então, a gente sabe que o estudante ele é super sobrecarregado. Principalmente aqueles estudantes que associam trabalho e estudos, né? Então, muitas vezes, eles não têm esse hábito de procurar dormir bem, se alimentar bem, procurar algum lazer. Eles sempre estão focados em quê? Em fazer o que tem que ser feito. Porque foi assim que a gente foi ensinado desde criança. Você tem que ir para a escola, você tem que fazer faculdade, você tem que trabalhar. E isso é um peso muito grande para a gente que é estudante. Então, uma nota baixa nos desmotiva. Então, como a Aristeia falou, esse olhar para todos os alunos é importante. Essa palestra vai ser importante porque vai nos mostrar que existem, sim, maneiras de, mesmo dentro desse mundo caótico de trabalho, estudos, enfim, tem como a gente ter um bem-estar, tem como a gente se alimentar bem. Tanto que, vou até mencionar uma frase que Cristina Melquiades, ela sempre menciona, tanto nas suas salas de aula, quanto nas redes sociais, que o básico funciona. Então, uma alimentação básica, não precisa você... Obviamente, se você tiver condições de fazer aquele banquete inteiro, um arroz, um feijão, um frango, já ajuda no seu bem-estar. Dormir bem, não deixar a atividade acumular, matérias acumularem, porque aí você vai ficar se sentindo pressionado para que aquele assunto acabe logo e que você passe logo a prova. Então, são essas estratégias que eu pensei, né, que eu adquiri também dentro do curso, que, querendo ou não, auxiliam no bem-estar da gente.
Então, é isso. Eu acredito que esse olhar para o estudante, essa palestra vai ser extremamente importante para isso. Para que os estudantes, eles busquem estratégias simples. Não precisa ser absurdamente, não precisa fazer tudo que você sabe. O básico funciona. E é isso que eu acredito que pode auxiliar no bem-estar dos estudantes. Yasmin, será que esse básico também não começa por eu me olhar, eu me amar, eu me mostrar, isso. Né? Eu me redescobrir com minhas isso, falhas? Entra muito numa coisa que eu penso muito, tipo assim, você tem tempo para estudar, você tem tempo para trabalhar, você tem tempo para você também. Então, se olhar, entender que você também é um ser humano, você merece um tempo de lazer, você merece se alimentar bem, você merece dormir bem, você merece tudo aquilo que lhe traz um bem-estar. E essa questão de se olhar e se entender é um dos principais pontos. Como a senhora falou, o básico, né? O básico, né? O básico. Então, aproveitar, né, assim, para a gente não só falar sobre a importância deste evento, né, que já está aqui, a gente já está há um tempinho falando sobre esse momento, mas que o Setembro Amarelo ele é vivenciado dentro da instituição, né? Através até de núcleos institucionais que nos orientam a fazer o acolhimento dessas pessoas, aquelas com diagnóstico e aquelas sem diagnóstico, porque às vezes não tem um diagnóstico, mas tem uma pessoa doente precisando de ajuda. Então, nós poderíamos ficar aqui falando sobre saúde mental, sobre, né, os transtornos vivenciados pelo ser humano durante horas, né? Mas é importante que você participe desse momento, que você escute esse podcast, né, que serve também de orientação, né? Trazendo aqui algumas informações que muitos de vocês não teriam acesso, né? A gente tem esse acesso porque nós temos aqui pessoas hoje conhecedoras, né, dessa temática, que já estudam essa temática há um determinado tempo, que publicam artigos com essa temática, né, voltada para a saúde mental. Então, tem um tempo de estudo voltado para isso, mas você está recebendo essa informação, né? Claro, de forma resumida, mas que serve de alerta. E se você precisar, estaremos por aqui, né? Para acolhê-los, para recebê-los e principalmente para ouvi-los. Porque acho que ouvir, né? Acho que por isso que nós temos 2 ouvidos e uma boca, né? Porque eu ainda não aprendi isso não, viu, professora? Mas eu tenho que entender que eu tenho 2 ouvidos, eu preciso ouvir mais do que falar mais. E aproveitar esse momento também para convidá-los, né, para o nosso Simpenf, né, primeiro Congresso Interdisciplinar, Interligas, né, aqui na instituição. Já estamos com 90% das nossas inscrições preenchidas, mas vem para cá, vem curtir conosco esse momento científico, né, esse momento de conhecimento, mas não deixe também de participar aí deste evento, dia 1º de outubro, né, onde será abordada a temática da saúde mental. E estaremos aí divulgando tudo isso nas plataformas digitais do curso de enfermagem, Enfermagem Unifip Oficial 1, e também nas plataformas da instituição, né? Unifip estará aí divulgando, né, vários momentos que envolvem o Setembro Amarelo. Eu acho que a nossa discussão, né, este era o foco, né, a gente trazer a importância desse momento, a importância de falar sobre esse assunto, e nós contamos com a sua participação. Vem para cá conosco. Você é aluno do NID, ou seja, você é aluno de todos os cursos aqui do Unifip, do P1 e do curso de enfermagem como um todo. Fica aí, ó, o convite da professora Aristea. Não, já estou correndo para chegar lá primeiro, viu? É uma convocação. Então, a gente já divulgou o link aí de inscrição, pessoal. Tem se inscrevam, tem certificado de participação que conta como atividades complementares. Então, participa desse momento que vai ser interessante para toda a comunidade acadêmica e todos os estudantes e até o pessoal da sociedade que queiram participar. Estamos também acolhendo para que sejam participantes nesse momento de conhecimento, né? E precisamos reconhecer que esse momento aqui está deixando um gostinho de quero mais, né? A gente não conseguiu trazer toda a discussão, mas lembrando também que é apenas um spoiler, tá? Se você aí em casa que está assistindo, que está querendo adentrar nessa discussão, venha para o dia 1º de outubro que teremos muito mais.
Muito obrigada. Yasmin, chama teus colegas. Todos vão vir. Confirmadíssimo. E meus coleguinhas, professores, também vão estar aqui. Muito bem. Tchau, pessoal. Até um próximo momento. Enfermagem em Foco.